Olá, sejam muito bem-vindos ao Dialoga RH. Esse canal foi criado para você, que é RH, gestor, líder e empresários de pequenas e médias empresas que tem dificuldade aí de administrar melhor pessoas ou quer ter insights, ideias que possam te ajudar a lidar com o desafio que é a gestão de gente. Nós estamos aqui para poder te ajudar e te apoiar em tudo que for necessário para você poder fazer com que o seu time cresça com produtividade e eficiência. Eu me chamo Daisy, eu sou administradora, especialista em gestão de pessoas com ênfase no comportamento organizacional e convidei a Letícia. Se apresente, Letícia, fica à vontade. Olá, pessoal, eu sou a Letícia, eu atuo há mais ou menos uns 14 anos dentro da área de RH. Nos últimos anos, me tornei especialista em gestão de pessoas, principalmente no subsistema de Business Partner. Atuei em algumas empresas, grandes, médias empresas aqui no Brasil. Bom, então esse é um pouquinho. Obrigada, Deise, pelo convite. E esse convite, ele surgiu, pessoal, porque eu tenho já um hábito mesmo de falar com as pessoas no Instagram, mas o Instagram é muito rápido, né? A gente não consegue comunicar tudo que a gente precisa. E a ideia do podcast, ele veio exatamente para a gente poder ter um pouco mais de tempo, mas não muito tempo, né, Letícia? Porque, afinal de contas, nós não temos realmente tanto tempo no dia a dia, a gente está sempre corrido, então a gente pensou em fazer uma pausa para o café, por isso que nós demos o nome de Coffee Break para o nosso podcast, que é o momento da gente poder parar mesmo. Todo mundo para no corporativo, né, Letícia? Exatamente. Os minutinhos na cozinha, eles são 15 minutos, mas pode ser que passe um pouquinho, né? Quem nunca passou uns minutinhos a mais dentro da cozinha, né, Letícia? Mas eles fazem parte do ambiente corporativo, Exatamente. Né? Então, o nosso Dialoga RH, que é esse canal, dentro do nosso canal a gente criou esse podcast. E claro que boas experiências são feitas com café. E a gente está aqui com o nosso apoiador, que é o Café Raiz. O Café Raiz, ele é um café especial, né? Usa-se esse termo, né, Letícia? Exatamente. Para pessoas mais exigentes, que gostam de um café que seja mais puro. O Café Raiz está no nosso interior de Minas. E eles têm o café especial 100% arábica, com várias nuances, Torras, né? Exatamente. Se é moído, quem gosta de grão, enfim. E eles estão, obviamente, aqui com a gente porque boas experiências se fazem com um bom café. E aí o Café Raiz, se você quiser, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o site que você pode comprar diretamente e ter aí na sua casa para tomar um café junto com a gente, né? Se você gosta de um café especial, me conta aqui. Nós estamos localizados na região de Betim, então tem muitos lugares aqui que eu sei que oferecem esse café, mas o nosso podcast não tem limites, né? O bom do podcast é que a gente pode estar em todos os lugares. Então você acessando o site, eles entregam em todo o Brasil. Então fica aí a nossa dica. E claro também, né, Letícia, que quando a gente fala de um podcast, é muito legal que a gente tenha patrocinadores. A gente vai falar da Metral. A Metral é uma empresa que atua na área de segurança e saúde no trabalho, que é algo muito importante. Eu sei que muitas empresas negligenciam essa área, né, Letícia? Exatamente. E muitas das vezes, acho que na maioria das vezes é obrigatório, né? Exatamente. Você precisa ter uma medicina, né, uma segurança do trabalho ali que seja parte, não precisa talvez ser interna, né, dependendo da quantidade de colaboradores que você tem, mas precisa de uma assessoria para apoiar aí com parte de segurança e medicina do trabalho. Então a Metral, vamos colocar ela aí na tela para o pessoal conhecer a Metral. Metral é de Betim, né? Isso, eles são de Betim, eles estão aqui atuando, obviamente, para poder dar o maior suporte para vocês. Também descrição nesse link nós vamos deixar o @, deles para vocês poderem contactar e também o telefone. Tem aí o nosso aval, né, Letícia? Exatamente. Quem precisar de saúde e segurança do trabalho, obviamente a gente sabe que não é uma questão de escolha, mas quando você vai escolher um fornecedor é bom ter indicação, né? Então tá a indicação do Dialoga RH. Metral Consultoria. Nosso patrocinador e parceiro aqui do nosso primeiro podcast. Exatamente. Então, já que nós falamos muito, né, Letícia, já fizemos essa introdução, eu quero que a gente comece com uma pergunta. Eu acho que as perguntas, Letícia, tinham, eu não sei se você vai lembrar,
propaganda que falava que o que move o mundo não são as não são as respostas, mas são as perguntas. Então, muitas das vezes a gente quer resposta, mas às vezes a gente não sabe fazer boas perguntas. No ChatGPT o pessoal tem falado isso, né? Que tem gente que não sabe fazer pergunta. Até para inteligência artificial você precisa aprender a perguntar. E então, tem curso também para isso. Então a gente tem que ter boas perguntas, e a minha pergunta é, você que está me assistindo aí, você já se perguntou o que faz um candidato optar pela sua empresa ou o que faz ele ir embora? Se você já se perguntou isso, mas ainda não tem resposta, você vai encontrar aqui no nosso podcast, né, Letícia? Exatamente. Comenta aí, gente. Coloca aí. Por que as pessoas saem das empresas? Você já se perguntou o que faz um candidato optar pela sua empresa e o que leva o seu colaborador a não ir embora? Se você já se perguntou alguma dessas coisas, me fala aqui. E a gente vai começar com esse ponto de partida. A nossa ideia aqui, gente, é trazer soluções. É trazer insights e orientações. Eu falo que consultor não dá dica, né? A gente não dá dica, não. A gente dá orientação. E a ideia aqui é que você que está assistindo a gente também consiga aplicar isso na prática. Então, a gente vai trazer também alguns dados. Letícia, se você quiser me ajudar a lembrar, compartilhar comigo algum desses dados. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente assiste podcast, é muito comum, às vezes, as pessoas trazerem as suas opiniões. E nós vamos fazer isso aqui, claro. Mas, quando a gente fala de gestão de pessoas, os dados são muito importantes, né, Letícia? A gente precisa saber ouvir as pessoas. Por isso que o nosso chama dialoga, né? A gente tem que dialogar, é falar, é ouvir. E aí eu vou trazer aqui algumas informações para a gente começar, Letícia. As pessoas, segundo o chat, não, olha eu fazendo confusão, GPTW, né? Eles falam que 43% das pessoas saem das empresas por falta de oportunidade de crescimento. E é comum, Letícia, no senso comum, a gente falar do quê? Primeira coisa. Grana, né? Você acha que é salário, né? Que a pessoa vai embora, ou que ela vai embora só por causa do salário, ou porque ela vem só por causa do salário. E nas pesquisas que nós fizemos, tudo que a gente estudou sobre esse assunto, salário aparece ali do quinto para frente, né? Exatamente. Não é primordial. Olha essa outra pesquisa que a gente também está trazendo para vocês. Clima organizacional, 24%. Benefícios corporativos, 23%. Propósito e cultura, 22%. Engajamento, 18%. E a compensação monetária, 12%. Eu acho que é legal a gente falar, Letícia, se você traz aqui pra gente, sobre essa questão das pessoas saírem desse básico. Porque tem a convenção coletiva, né? Que é a CCT. E depois disso, acaba que as pessoas acham que é só isso que é suficiente. E não é, né? O que faz atrair um colaborador para uma empresa? Bom, Deise, quando a gente estava pensando aqui na ideia do podcast, né, o que a gente poderia levar, né, para as pessoas e principalmente para as empresas. E acho que o primeiro ponto é a atração, né? A seleção desses profissionais, atrair os profissionais é um grande namoro, né? Então, sim, quando a gente usa dar um match, né, Letícia? Dar um match, exatamente. Antigamente a gente colocava lá, né, nos classificados, né, do jornal. Sim, hoje não, hoje a gente já tem outras ferramentas, LinkedIn, né, as próprias redes sociais. Hoje elas são também um instrumento que pode ajudar as empresas a atraírem os melhores profissionais. Então, é um grande namoro. Então, primeiro é conectar essa pessoa ao propósito, né? Então, eu vou trabalhar com aquilo que eu acredito. O que a minha empresa ela oferece de bem para a comunidade? O que ela traz de retorno para o meio ambiente, para a sociedade? Então, primeiro, eu preciso estar muito bem alinhado, atrelado aos valores dessa empresa, muito bem conectado ao propósito. Sim. Então, a primeira coisa a atrair é isso. E a equipe de seleção, a equipe de atração aí da empresa, ela é a porta principal de entrada. Então, atrair o melhor profissional, conseguir ali alinhar as expectativas salariais, né? Os meus benefícios estão ok? E como é que é o meu onboarding, né? Como é que é o meu primeiro dia? Letícia, conta para as pessoas, porque, gente, no mundo corporativo, a gente vai falar aqui também para pequenas e médias empresas. Claro. E no mundo corporativo, algumas palavras são quase que virou português pra gente. O que é onboarding? O que significa onboarding? Exatamente. O RH, gente, começou a usar muitos termos em inglês. Então, acaba que
Incorporou, né? Incorporou. Mas o onboard é o boas-vindas, né? É o meu primeiro dia ali, é o meu boas-vindas. Eu, de fato, atrair o colaborador. E meu primeiro dia, como é que vai ser? O que eu vou oferecer para aquele colaborador ali, para ele conhecer a empresa? Tem gente que chega e não tem nenhum computador para trabalhar, né, Letícia? Não tem ninguém para receber a pessoa. É importante se preparar, né? É importante. Quando eu vou na sua casa, Deise, eu te ligo e falo, Deise, estou indo na sua casa. Você vai preparar um cafezinho. Sim, café raiz, vai ter café raiz, com certeza. Com certeza. Você vai pôr uma mesa. Então, você vai me preparar. Então, a mesma coisa é chegar na empresa. Então, eu vou chegar, lógico, gente, não precisa ter uma banda, né? Uma recepção muito pomposa. Mas, por exemplo, né? Eu tenho ali o meu kit, né? Um caderno da empresa, talvez alguns itens corporativos. A gente usa também o termo integração, né, Letícia? Exato. A gente fala integrar a pessoa, literalmente integrar a pessoa ao seu time. E eu acho legal, até para trazer, eu vou aproveitar e vou fazer uma propaganda minha, gente. Eu tenho uma consultoria de recrutamento e seleção. Então, às vezes, as empresas não sabem fazer isso, né? Então, contratam um terceirizado. Tem gente que não sabe que existe terceirização de RH. A maioria dos meus clientes não sabiam. Eles contrataram pela primeira vez uma empresa terceirizada. Porque quando você está buscando um profissional, quem é dono, Letícia, você acha que ele vai saber ler um currículo? Ele vai saber identificar... Ele pode até desenvolver, né, Deise? Sim. Mas vamos deixar isso para quem, de fato, trabalhou, entende, estuda para isso, para, de fato, cada um na sua caixinha, vamos dizer assim. Como né, tem uma frase que agora eu não vou lembrar, eu gosto de falar as frases e mencionar quem falou, que concentre-se naquilo que você é bom e delegue o resto, né? Então, às vezes também... Por que eu quis trazer isso? Porque no recrutamento e seleção, as pessoas erram já nessa parte, né? Traz a pessoa que não tem aderência, que é isso que você falou, dá o match da cultura. A pessoa não tem os mesmos valores, né, Letícia? E tem método para a gente descobrir isso, né? Hoje tem testes, tem vários tipos de entrevista, que você consegue alinhar ali os valores. A própria entrevista de competência, né? Que hoje, né, gente, antigamente as pessoas iam às empresas, hoje também tem no formato online cada vez mais. Então, assim, eu acho que esse primeiro momento ali, né, para a gente fechar esse tema, eu acho que esse primeiro momento ali é importante, é crucial. Você, enquanto gestor, prepara um horário na sua agenda para conversar com aquele colaborador, trazer quais são os desafios, as metas, o que você espera dele. É importante você deixar alinhamento de expectativa, né? Exato. Comunique a equipe que está chegando um novo colaborador, né? Se a equipe ela pode ali... Não. Porque o dia a dia, quem vai trazer e vai direcionar esse colaborador, muitas vezes é o seu colega de trabalho. Sim. É a equipe que vai mostrar onde está o POP, se pode sentar aqui ou não. O que é POP, Letícia? Conta os procedimentos. Nós vamos partir do princípio, a gente combinou muito isso, né, Letícia? Que nós que estamos envolvidas no assunto, a gente fala isso naturalmente. Mas você que está assistindo, às vezes é um termo novo. E o POP é... Procedimento operacional padrão, mas... Sim. Vamos dizer que são aquele conjunto de regras, né? Então, hoje as empresas também têm um código de ética e conduta, né? O manual ali de boas práticas. Mas o dia a dia é o colega ali de trabalho, parceiro de trabalho, que vai dar algumas dicas, mostrar como é que funciona o sistema. Então, esse é uma questão importante e deve ser cuidado. Então, esse primeiro momento. Porque eu tenho visto acontecer que a atração, ela faz um trabalho lindo, ela encanta inicialmente. Quando o colaborador ele chega na empresa, ele vê que não é aquilo que a atração trouxe, né? Que é o recrutamento. É a famosa quebra de expectativa, né? Exatamente. Vem a frustração. E os primeiros 90 dias, eles são cruciais. Por que existe contrato de 90 dias? Porque, de fato, se eu não gostar, eu também... deixo aquela empresa. É via de mão dupla, né? E em 90 dias, gente, de fato que a pessoa ela vai entender um pouco o que é aquele negócio. Então, no primeiro dia, não adianta também apresentar tudo para ela, todos os nomes das pessoas, porque ela não vai gravar. Sim. Recentemente, assim, há uns 2 anos atrás, eu entrei novamente numa empresa e eu tinha ficado 7, 8 anos numa última empresa. Então, eu tinha me esquecido o quanto que era importante esse onboard. E eu falei que, gente, depois de 3 meses, agora 90 dias faz todo sentido, porque depois de 3 meses que você começa a fazer conexões daquilo que você aprendeu nessa trilhazinha da sua integração. Então, é isso. E, gente, após esses 90 dias, esse período, de fato, o encantamento, ele permanece. O namoro, ele permanece. Ele não é só para você atrair ali, mas ele é, de fato... E aí a gente passa já para uma parte de retenção, que aí a gente vai trazer aqui um pouco mais, né, Deise, pouco sobre o conjunto de ações que a gente pode atrair e reter. Mas, assim, se eu puder trazer, acho que
principalmente cultura, alinhado às expectativas, a gente tem uma comunicação muito clara, um líder também disposto a desenvolver e ensinar com feedbacks constantes, e a pessoa ela também quer saber do futuro. Então, ela chegou, ela entrou, e aí, quais são os meus próximos passos aqui? Quais são as minhas metas que eu tenho que cumprir e o que eu tenho que fazer para eu alcançar? Na época dos nossos pais, né, Deise, eles ficavam 15, 20 anos numa empresa. Para eles era natural essa jornada, né? Exato. Eles já entravam com essa consciência de estabilidade. Isso era valor para eles, né? Hoje isso caiu por terra. Hoje não. Hoje as pessoas realmente elas querem algo, está em busca de algo que dê propósito. Se ela entende que ali não é o lugar dela, as pessoas estão cada vez mais egoístas com as suas carreiras. Sim. Então, a carreira é do profissional. Então, a empresa ela vai ter que fazer tudo ali, essa mecânica institucional, vamos dizer assim, para fazer com que o colaborador queira estar ali todos os dias e ser produtivo, principalmente. Eu lembro em uma das nossas conversas, você trouxe uma coisa que eu achei super legal, que você falou também que às vezes a gente fala o que fazer, mas o que não fazer, né? Eu achei isso muito legal. Fala um pouco mais sobre esse conceito de orientar as pessoas também o que não fazer. Eu acho que isso é uma forma também de trazer mais clareza para o pequeno, para o médio, para receber alguém, né? Claro. Aí, o que não fazer vai estar não vai estar lá no manual, né, Deise? Não vai estar no painel, não vai estar naquele quadro de missão, visão e valores, ele vai estar no dia a dia, que a gente traduz na cultura organizacional. Então, é o que vai além da missão, é o que as pessoas estão praticando no dia a dia. Sim. E muitas vezes quem vai trazer esse comportamento, quando eu cuido ali daquela plantinha, daquela pessoa muito bem cuidada, ela vai dar bons frutos. Então, pessoas bem cuidadas vão fazer com que outras também se espelhem nas pessoas, né? Então, eu brinquei, a gente brincou porque é aquele negócio, né? Vamos supor, será que eu posso tomar café aqui, Deise, ou não? Quem vai me falar? Tem lugar na mesa que tem lugares que algumas empresas pedem para não tomar café na mesa, porque você pode derrubar ali no computador, estragar. Provavelmente veio de algum histórico, né? De algo que aconteceu e vira regra. Eu falo que eu gosto de usar muito a aviação como referência. Dá um problema na aviação, um avião cai, você sabe que eles vão criar várias regras para aquilo não acontecer novamente. Então, fica aí uma dica para você. Deu um problema na sua empresa e você não quer que aquilo se repita, cria realmente um código, né? Vai atualizando. O problema que eu vejo nas empresas, Letícia, é que as empresas não têm um acompanhamento. Elas não dão continuidade. E o que você falou também é interessante, porque a gente falou lá no começo do podcast que as pessoas querem ter oportunidade de crescimento. Então, você já tem essa informação, certo? O que você vai fazer para se preparar? Então, eu ouço muito, e eu não estou discordando, porque eu acho que todo mundo a via de mão dupla, que tem gente errando com todo mundo, que os candidatos não estão preparados. Você ouve isso, Letícia? Misericórdia. Eu ouço isso todos os dias. Realmente. Mas as empresas estão se preparando para receber as pessoas? As empresas têm se profissionalizado cada vez mais. Pós-pandemia, a gente percebe uma nova era. Gente, o trabalho ele vem mudando desde a Revolução Industrial, né? Então, assim, a cada ano vem uma evolução nova. Outro dia a gente estava falando lá no café do trabalho como que eram as reuniões antigamente. Antes era um call no telefone, você discava um código, entrava todo mundo numa sala e faziam uma reunião, uma videoconferência. Não era uma uma teleconferência. E hoje você liga o seu Teams, você abre o seu WhatsApp, você consegue fazer uma vídeo com qualquer lugar do país, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar e você consegue ali alinhar uma expectativa. A tecnologia, ela vem muito para agregar as empresas. Então, as empresas, elas precisam também adotar isso para o seu bem e também para estar mais próximo dos colaboradores. A comunicação antes, gente, eu trabalhei numa indústria que era um jornalzinho, que a gente colava no mural e uma vez por mês aquela notícia a gente não sabia se as pessoas viam ou não, estava velha ou não. Hoje as operações elas podem ter redes sociais, né? O grupo de WhatsApp é diferente, né? Não vamos levar para esse ponto, mas assim, você consegue ter uma comunicação mais próxima com o colaborador. Então, isso também um dado interessante que a empresa precisa cuidar. Como que ela está comunicando e como que os outros colaboradores são os promotores daquela marca. Sim, e esse termo promotor vem também muito ao encontro do que a gente fala do cuidado que as empresas têm com os clientes, né, do marketing que elas têm. Elas querem ouvir os clientes, saber se eles estão satisfeitos ou não. E por que não fazer isso com os colaboradores? Ouvir se eles estão satisfeitos ou não. Porque ele pode promover, né, ser um promotor, mas ele pode ser o quê?
um detrator. Ele pode falar mal da sua empresa também, e isso acaba virando um ciclo que outras pessoas não querem entrar naquela empresa. Então, cuidar da reputação da sua marca também é muito importante. Eu acho que a gente vai emendando tanta coisa, né, Letícia, que não acaba. E essa é a ideia do podcast, né? Só que o nosso podcast tem uma ideia diferente, que é ser mais curto, para que você consiga, no seu intervalo, assistir. A gente vai gravar mais episódios para você poder nos acompanhar aqui. Letícia, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite de ser co-host nesse podcast. Obviamente, hoje é o nosso primeiro episódio, então nós, obviamente, iríamos começar juntas, mas a nossa ideia é trazer convidados, trazer outras pessoas. Você, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Letícia, vamos pedir inscrições. Vamos se inscrever, porque estamos pessoal. Começando, né? Então, a gente precisa aí da interação de vocês no comentário, a gente precisa de inscrição, para a gente crescer esse canal, aumentar a nossa comunidade de diálogo. Porque o que falta nas organizações, na vida, né, Letícia? Exato. Um bom diálogo, uma boa conversa com um bom café, gente, não tem como dar errado. Esse é o caminho, o diálogo, a conversa, a boa comunicação. Nós vamos deixar também as nossas redes sociais aqui para você poder nos seguir, para que você possa também aí no dia a dia, porque o podcast é um recorte mais quase que offline, né? E nas outras redes sociais nós estamos online ali, vocês conseguem nos acompanhar. Então siga-nos também nas redes sociais, nós vamos deixar aqui também para você acompanhar. E muito obrigada por ter parado e feito um coffee break com a gente, né? Obrigada, Letícia, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.